definido, eu posso transformar uma força distribuída em uma força resultante, que é igual à área da figura formada pela distribuição. No caso, a força resultante no carregamento distribuído é Q vezes L, aplicada bem no CG, ou seja, uma distância L sobre 2 em relação a esse eixo aqui. No caso do carregamento linearmente distribuído, a força resultante é igual à área do triângulo, que é QL sobre 2, base vezes altura dividido por 2, que é a mesma desse caso aqui, que também é um carregamento triangular decrescente. A força resultante é base vezes altura dividido por 2. Pelo processo de integração, posso obter o esforço cortante, que é igual a QX no carregamento uniformemente distribuído. O momento fletor, que é a integral do cortante, é QX ao quadrado sobre 2. São as equações que eu obtenho analisando um trecho variável em X. Para o carregamento linearmente distribuído crescente, o cortante é QX ao quadrado sobre 2L, também é obtido pelo processo de integração. E o momento fletor é QX ao cubo sobre 6L. O carregamento linearmente distribuído decrescente, o cortante é QX menos QX ao quadrado sobre 2L. O momento fletor, que é a integral do cortante, é QX ao quadrado sobre 2 menos QX ao cubo sobre 6L. Aqui nós temos o exercício, uma viga biapoiada com balanço. Aqui nós temos as unidades, as forças estão em quilonewtons, as dimensões em metros. O apoio A é duplo, o apoio B é simples. Nós temos uma viga com 3 trechos, tem uma distribuição linearmente distribuída aqui, de 90 até 0. No ponto C eu tenho uma carga de 100 aplicada aqui, um momento de 75, e uma carga de 150. De C para B tem uma distribuição uniforme de 70 kN por metro. E de D para C, de D para B tem uma distribuição linearmente distribuída também, linearmente decrescente. Depende da direção adotada para X, né? Aqui no ponto D eu tenho uma carga de 155 para a esquerda e um momento aplicado aqui de 125. Então, a primeira coisa a fazer é traçar o diagrama de corpo livre da estrutura. Eu vou substituir as distribuições de carga por forças resultantes. Então, tem uma distribuição linear aqui. Eu vou calcular a força resultante, que é igual à área formada pelo triângulo. Então, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Uma vez que eu tenho uma distância L definida aqui, a força resultante é igual à área do triângulo, que é a base, que é 3 vezes 90 dividido por 2, 135, localizado uma distância de 1/3 em relação à base desse cateto aqui. Então, uma distância de 1 metro em relação a esse ponto dele. Eu vou transformar essa força distribuída, essa carga distribuída, em uma força resultante, que é igual à área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura, 70 vezes 5, 350, aplicado uma distância equivalente ao CG do retângulo, ou seja, se daqui para cá eu tenho 5, uma distância de 2,5 em relação ao ponto C. E aqui também eu vou transformar essa carga distribuída em uma força resultante, que é igual à área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, 60 vezes 3 dividido por 2 é 90. Aplicado no CG do triângulo, ou seja, 1/3 da base. Essa distância do ponto de aplicação da força na horizontal até o ponto B vale 1 metro. 1/3 da base, que é 3. O apoio A é um apoio duplo, então vai ter duas reações de apoio, duas restrições ao movimento. Restrição ao movimento de translação em X e translação em Y. Como a maioria das cargas aqui são para baixo, então vou adotar o VA para cima. Aqui eu tenho uma carga de 100 para cá e uma carga de 155 para cá. O resultante entre essas duas vai ser 55. Para a esquerda, então eu já adotei o HA para a direita aqui. No ponto B tem um apoio simples, então apenas uma reação de apoio que eu vou jogar VB para cima, de forma que todas as cargas aqui estão para baixo e jogar o VB para cima. Aplicando a primeira condição do equilíbrio, somatório de forças na direção X é igual a 0. Eu tenho HA aqui, mais 100, menos 155 igual a 0. Passo o HA para lá, 100 menos 155 dá menos 55, passo para lá, HA 55 kN. Segunda condição do equilíbrio, somatório de FY igual a 0, todas as forças orientadas de baixo para cima são positivas. Eu tenho aqui o VA, menos 135, menos 150, menos 350 aqui, mais VB está aqui,
menos 90 daqui. Isolo VA mais VB de um lado, né? Faço a conta, vai dar menos 725, joga para o outro lado, VA mais VB 725 aqui. A terceira condição do equilíbrio, eu vou fazer somatório de momentos. Para fazer somatório de momentos, tem que considerar um ponto. Nós sempre vamos considerar um ponto em relação, para calcular momento, é um ponto onde eu tenho a maior quantidade de incógnitas, de reações de apoio. Então, vou fazer um MA. Vamos adotar o sentido anti-horário como positivo. Então, partindo do ponto A, tem uma carga aqui de 135 vezes 1 é a distância. Vai girar no sentido horário, que é contrário, que nós adotamos como positivo. Está negativo aqui. Continuando, tem a carga de 150 vezes 3. Também vai girar no mesmo sentido, então é negativo. Tem um momento aqui de 75 é positivo, está no sentido anti-horário, o mesmo que nós adotamos como positivo aqui. Tem uma força aqui de 350. A distância perpendicular entre a linha de ação da força e o ponto A é 3 aqui, mais 2,5, 5,5. Também vai girar para cá, sentido negativo, apareceu o sinalzinho de menos. Aí tem o VB vezes a distância, que é 5 mais 3 é 8. Esse momento vai girar para cá, que é o sentido positivo. Depois eu tenho 90 vezes a distância, né? Daqui para cá eu tenho 8, mais 1 é 9. Vai girar no sentido negativo aqui também. E por último, eu tenho esse momento de 125, né? Está girando no sentido positivo, mais 125 aqui. Vou passar todos os termos para o outro lado, com o sinal trocado. Então, esse aqui vai dar 135 vezes 1, 150 vezes 3, menos 75, mais 350 vezes 5,5, mais 90 vezes 9, menos 125. Passo o 8 dividindo, faço a conta, calculo o VB, 390. Substituindo o VB na equação somatória de força aqui, calculo o VA, 335 kN. Uma vez calculadas as reações de apoio, o próximo passo é analisar os trechos. Pelo método das seções, nós vamos escolher, fazer essa escolha, né, de análise. Então, primeiro nós vamos começar da esquerda para a direita, analisar o trecho AC. Fazer um corte arbitrário aqui, analisar o primeiro trecho, AC, o trecho 1. Depois eu faço um corte daqui para cá, analiso o trecho 2, que vai ser o CB. E para facilitar, eu venho da direita para a esquerda, de D para B, calculo o trecho 3, fazendo um corte arbitrário aqui. Então, vou começar pelo trecho AC. Aqui o trecho AC, trecho 1. O X varia de 0 a 3. Passo o desenho, né? Vou aplicar as reações de apoio aqui. Tem uma reação de 55 para cá, uma reação de 335 para cá e uma carga distribuída de 90, linearmente distribuída aqui, que no caso é decrescente. Faço o corte arbitrário entre A e C, desprezo tudo que tem à direita do corte. Esse pedaço de estrutura desprezado vai ser igual no equilíbrio, igual ao esforço cortante, momento fletor, esforço normal. Nós vamos calcular usando a regrinha de sinais. O primeiro aqui é o esforço normal, né? Sempre em relação a esse ponto aqui, ó. Então, N é igual a menos 55, está comprimindo. Embora nós estejamos analisando um trecho, esforço normal é uma constante, então podemos dizer que o NA igual a NC igual a menos 55 kN. O cortante, por sua vez, é provocado por forças perpendiculares ao eixo da barra. Tem uma força de 335 aqui, ó, vai girar o elemento estrutural no sentido horário. O cortante girou o elemento estrutural no sentido horário é positivo. Lembrando que o giro do elemento estrutural, né, entre aspas, na verdade ele não gira, ele cisalha, né? Aqui é positivo. E eu tenho uma distribuição linearmente decrescente aqui, ó. Usando o método da integração, a gente vai jogar direto na fórmula. Sinalzinho para baixo significa que ele vai girar o elemento estrutural no sentido anti-horário. Sinalzinho negativo aqui. Então, o esforço cortante de uma carga linearmente decrescente é Qx menos Qx ao quadrado sobre 2L. Aqui mantém 335 menos o Q, a máxima intensidade de distribuição de carga, que é 90, vezes x, menos 90x ao quadrado sobre 2L. L é a distância onde a carga está aplicada, e vale 3, uma constante.
Uma vez calculadas a equação do cortante, aí eu vou substituir os valores, né? Cortante no ponto A, x é igual a 0, substituído a 335 kN. Cortante no ponto C, x é igual a 3, joga na equação, dá 233,75. Como a equação aqui é uma parábola, vou calcular o cortante no ponto médio, né, para poder saber como que é a concavidade. Joga na equação x é igual a 1,5 e calcula o cortante 200 kN. Aí vou calcular o fletor, né, o fletor do trecho 1, o momento é força vezes distância, 335x, né? Essa força vai provocar uma flexão nesse sentido aqui, ou seja, vai tracionar a fibra inferior. Tração na fibra inferior, momento fletor positivo. Aí eu tenho uma distribuição linearmente decrescente aqui, joga na equação do fletor, qx ao quadrado sobre 2 menos qx ao quadrado sobre 2L. Sinalzinho de menos, porque a flexão no sentido contrário, que vai tracionar a fibra superior, momento fletor negativo. Substituindo, 335x menos o que? 90x ao quadrado sobre 2 menos o que? 90x ao cubo sobre 6L. O L, no caso, é 3. Achei a equação do fletor. Vou substituir os valores. Momento fletor em A, x é igual a 0, substituiu, deu 0. Momento fletor em C, x é igual a 3, substituiu, 735 kN vezes metro. Como a equação do fletor é uma equação do terceiro grau, vou substituir x é igual a 1,5 aqui, vai dar 418,125 kN vezes metro. Então, o trecho 1 está resolvido. O próximo passo é analisar o trecho 2. O trecho 2 vai ser o trecho CB, o x vai variar de 3 a 8, então o tamanho do trecho aqui é x, e agora vai variar de 3 a 8, faço o corte arbitrário, expresso tudo que está à direita do corte, esse pedaço de estrutura que eu desprezei no equilíbrio vai ser igual ao esforço normal, cortante e o fletor. Então, aqui é x, né? Eu tenho que esse trecho eu já analisei no trecho anterior. Vou transformar essa distribuição linear em uma carga resultante, uma vez que essa distribuição está aplicada no trecho constante 3. Então, a força resultante que é igual à área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, 90 vezes 3 dividido por 2, 135. Ponto de aplicação da carga é 1/3 da base, ou seja, uma distância de 1 metro em relação ao ponto A. Se essa distância aqui vale 3, essa vale x menos 3. Se esse aqui vale 1, esse vale x menos 1. Aí eu vou para o diagrama de esforço normal, né? A equação do esforço normal. Então, normal aqui no caso é menos 55. Então, continuando aí, o esforço normal, aplicando a regrinha dos sinais para o esforço normal. Então, normal é igual a menos 55 mais 100, que é igual a menos 155. Então, o normal em C é igual ao normal em B, que é igual a menos 155. Okay? Então, continuando, pessoal, o esforço normal vai ser igual a menos 55, menos 100 igual a menos 155. Então, normal em C igual ao normal em B, menos 155, uma vez que as duas cargas estão comprimindo aqui o ponto B. O cortante, eu tenho aqui 335, positivo, vai girar no sentido horário. Eu tenho uma carga de 135 negativo. Eu tenho 150 aqui negativo também. Eu tenho a distribuição uniforme, que é igual a QX. Lembrando que esse X aqui é o X asterisco, né? Que é X menos 3. Tá? Então, substituindo a equação aqui, vai ficar 335, menos 135, menos 150, menos o Q, que é 70, que multiplica X menos 3. Achei a equação do cortante, substituindo os valores. O QC, X é igual a 3. Substituindo na equação, vai dar 50 kN. O QB, X é igual a 8, vai dar menos 300. O cortante mudou de sinal. Eu tenho que achar o ponto onde o cortante vale X, porque o cortante é derivado do fletor. Se a derivada do fletor vale 0, é um ponto de inflexão
na função do fletor. Então, tem que achar o ponto de cortante vale zero. Igual a equação do cortante a zero aqui. Vai dar 335 menos 135 menos 150 menos 70x menos 3. Faça distributivo, né? Agrupo os termos. E vou chegar na seguinte equação, né? Então, essa soma aqui vai dar 50. Faço distributivo aqui, dá menos 70x. E aqui, menos com menos dá mais, dá 210. Fazendo a conta, x é igual a 210 mais 50 sobre 70. Ou seja, x é igual a 3,71429, é o ponto onde o cortante vale zero. Okay. Continuando aí, pessoal. Essa foi a análise do cortante e do esforço normal. Próxima análise é do fletor, o mesmo trecho 2. Então aqui eu tenho, começando por esse ponto aqui, sempre o momento fletor é calculado em relação a esse ponto aqui, onde nós fizemos o corte. Então aqui eu tenho 335 vezes x, é positivo, né? Uma vez que essa carga aqui vai provocar uma flexão nesse sentido, vai tracionar a fibra inferior. Aí eu tenho uma carga aqui, 135 vezes a distância, que é x menos 1, vai ser negativo, porque vai fletir no lado oposto. Aí tem esse momento 75 aqui, que no caso ele está orientado para cá, sempre analisa em relação ao ponto onde eu fiz o corte. Então, em relação a esse ponto, eu vou tracionar a fibra superior, por isso que apareceu negativo aqui. Tem uma carga aqui de 150 vezes a distância, que é x menos 3. E por último tem a carga distribuída aqui, ó, que é x ao quadrado sobre 2. Lembrando aqui que o x é o x asterisco, que vale x menos 3. E o sinal aqui é negativo, porque vai fletir a viga nesse sentido, tracionar a fibra superior. Achei a equação do fletor. Eu vou substituir os valores. O momento fletor em C, x é igual a 3, substituído a 660. O momento fletor em B, x é igual a 8, substituído a 1335 kN vezes metro. Por último, substitui a equação do ponto onde o cortante vale zero, que é 3,71429, substituído a 677,8571. Por último, tem o trecho 3, nós vamos analisar da direita para a esquerda. Então, faço o desenho, método das seções, faço um corte aqui, aplico as cargas em D e a distribuição aqui. Lembrando que a máxima distribuição desse trecho 3 é 60 kN por metro. Esforço normal negativo, menos 155 newtons, está comprimindo. Esforço normal é uma constante, então posso dizer que o ND é igual ao NB, que é igual a menos 155 kN. O cortante, por sua vez, eu só tenho a carga distribuída, a carga linearmente distribuída crescente pelo método da integração, que é x ao quadrado sobre 2L, o Q é 60 e o L vale 3. Cortante em D, x é igual a 0, substituiu dá 0. Cortante em B, x é igual a 3, substituiu 90. Cortante não mudou de sinal, porém a equação é uma parábola. Calculo o ponto médio. Cortante de x é igual a meio dá 22,5, ponto médio. Eu calculo o fletor. O fletor é provocado pela carga distribuída, x ao cubo sobre 6L, negativo, porque traciona a fibra superior. Eu tenho um momento aplicado aqui, ó, que está no sentido contrário, né? Nesse sentido, ele vai tracionar a fibra inferior. Tração na fibra inferior, momento fletor positivo. Apareceu aqui mais 125 aqui. Cortante que a distribuição, a máxima intensidade de distribuição de carga é 60. X ao cubo sobre 6L, vale 3, mais 125. Momento fletor em B, x é igual a 0, substituindo a equação dá 125. Momento fletor em B, x é igual a 3, 35 kN por metro. E no ponto médio, a equação é uma cúbica, calculo o ponto médio para saber a concavidade, o comportamento da curva, vai dar 113,75 kN vezes metro. Aí eu vou aplicar os valores graficamente, né? Aqui eu tenho o trecho 1. Aqui eu tenho o trecho 2 e aqui eu tenho o trecho 3. Né? Basta posicionar os valores calculados no gráfico. Então, no trecho 1, o esforço normal é menos 155.
normal em A igual a normal em C, que é igual a 155 aqui. No trecho 2, normal em C é igual a normal em B, que é igual a menos 155, negativo. E o normal em D é igual a normal em B, que é igual a menos 155, negativo também. O cortante do trecho 1, ele começa em 335, vai até 200, não muda de sinal. Faço análise aqui da parábola com cavidade para cima. A equação aqui é uma parábola. O trecho 2, ele muda de sinal, de 50 ele vai para menos 300. Calculo o ponto onde o cortante vale 0. Nós calculamos lá, né? Calculamos o ponto onde o cortante vale 0, né? Essa distância daqui para cá, né? Que deu 3,71. 3,71. O cortante mudou de sinal no trecho 2, né? Lembrando que a distribuição aqui é uniforme, então o cortante é uma reta. E por último, no trecho 3, né, o cortante começa em 0 e vai até a 90. Né? Aqui. O ponto médio é 22,5. Né? Então, analisando a parábola, né, se fosse uma reta ia ser 45, né, que é a metade de 90, de 0 até 90, metade de 45. Como o ponto aqui pela equação deu 22,5, então a parábola só pode ser para cá. Tá? Esse é o gráfico do cortante. Por último, o gráfico do fletor. Trecho 1 começa em 0, vai até 735. A concavidade é nesse sentido, né? Lembrando que a gente está considerando o momento fletor, ele é positivo para baixo. No trecho 2 ele muda de sinal nesse ponto, né? Então ele começa a 660 e vai até 35 aqui. Né? E nesse ponto é o ponto de inflexão de máximo momento fletor. Dando zoom aqui, ó, o momento máximo é 677,9. Nesse ponto tem uma descontinuidade devido ao momento fletor que é aplicado aqui, nesse ponto. E por último, nós temos a análise do fletor no trecho 3, né, começa em 125, termina em 35. Fazendo uma análise gráfica, né, a gente percebe que a concavidade é nesse sentido aqui. Então, pessoal, esse é o exercício de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem usar o nosso grupo do WhatsApp. Muito obrigado. Tchau.